Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do verso 19. Hoje nós vamos encerrar a exposição do Evangelho segundo Marcos, chegando ao número de 70 sermões sendo exposto no Evangelho de Marcos. Esta é uma bênção para nós, é uma dádiva de Deus poder ouvir o Evangelho sendo exposto para nós de uma forma consecutiva. E hoje nós vamos ouvir acerca da ascensão de Jesus. Nós vamos ver que Jesus cumpriu com a sua missão e agora os discípulos vão responder em obediência ao chamado do Senhor para evangelizar todas as nações. Evangelho de Deus, segundo nos narrou o evangelista Marcos, capítulo 16, verso 19 e 20. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez, buscando a orientação do Santo Espírito, para nessa hora Ele venha iluminar o nosso entendimento. Oremos. Soberano Deus e Pai grandioso, nós estamos diante da palavra do Senhor, como já foi orado, a única que pode transformar a nossa vida. Essa não é apenas um raciocínio lógico, não é apenas uma atividade humana, mas é uma atividade espiritual. E nós dependemos inteiramente do Espírito do Senhor, para não apenas compreender a Tua palavra, mas também para poder colocá-la em prática. Que o Senhor abafa todas as vozes deste mundo neste momento. Que apenas a única e poderosa voz do Senhor venha ter espaço em nosso coração. Que o Senhor venha destampar os nossos ouvidos. Que nós verdadeiramente possamos ouvir a voz do Senhor, o nosso bom e supremo bom pastor. Que o Senhor nos console nessa noite. Que o Senhor nos exorte nessa noite. Que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós. É no nome santo de Cristo que nós oramos. Amém. Missão cumprida. Esse é o título da mensagem dessa noite. Nós já vimos que o Senhor, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele possui uma missão e Ele está dando curso a essa missão ao longo de toda a história. Todos nós aqui hoje temos uma missão na vida. E a minha pergunta introdutória para você é: qual é a sua maior missão? Talvez a sua maior missão hoje seja educar os seus filhos no caminho do Senhor. Talvez o seu maior desafio, o seu maior obstáculo seja conduzir a sua família em verdadeira adoração a Deus. Ou não, talvez o seu objetivo, a sua missão nessa vida seja ser mais próspero, progredir na sua carreira profissional, porque afinal das contas tudo é difícil. Você vai no mercado, deixa a maior parte do seu salário lá. E como que nós vamos fazer para poder ter uma vida digna, de qualidade? Então, muitas vezes essas vozes no seu ouvido afungentam o seu coração. E você pensa: nossa, a minha missão eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso dar um conforto maior para a minha família. Qual é a sua maior missão hoje? A nossa maior missão, meus irmãos, é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, através de todas essas coisas que são importantes, mas elas não são maiores do que as ordens do nosso Senhor. Será que nós vamos chegar como o apóstolo Paulo na sua velhice
aprisionado, prestes a morrer e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Qual é o combate que você está combatendo? Qual que é o seu maior inimigo? Ele é o pecado ou ele é o seu próximo? Qual é a sua maior missão? É essa a atenção que eu gostaria de chamar sua nessa noite. Meus irmãos, nós estamos diante do encerramento do Evangelho segundo Marcos, e nós vemos que o Senhor Jesus, Ele completou a sua missão. Ele se encarnou. Cristo, o amado do Pai, Ele se encarnou na pessoa de Jesus. Ele viveu em forma humilhante, humilde. Ele foi fiel até a morte de cruz. Mas a morte não foi suficiente para detê-lo, e ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, o verso 19 nos diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido nos céus. Após a ressurreição de Cristo, ele aparece aos seus discípulos e estabelece uma ordem muito clara a eles, a fim de que eles preguem o Evangelho e multipliquem os discípulos, que eles façam o discipulado. E após dar essas instruções, ele foi recebido aos céus. O primeiro ponto que nós vamos observar nessa noite foi que Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Após dar a grande missão e cumprir a sua obra missionária, Jesus assume a sua posição elevada nos céus. E a pergunta que nós fazemos é: o que você quer dizer com as palavras subiu aos céus? O Catecismo de Heidelberg nos responde que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi elevado da terra ao céu e lá está para o nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. Cristo, então, não está fisicamente conosco, mas Ele está conosco através do seu Espírito. E é isso que o texto vai enfatizar para nós, que Ele estava junto com os discípulos, cooperando na missão, a fim de que o Evangelho se espalhasse pelo mundo todo. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, não está agora com a gente, mas segundo a sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós. E é interessante, meus irmãos, observarmos como a Sagrada Escritura nos dá detalhes acerca da ascensão de Cristo. Mesmo no Antigo Testamento nós observamos isso. Se você vai para o livro dos Salmos, você vai observar no Salmo 22 os sofrimentos do Messias. Que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Perfuraram-me as mãos e os pés. Nós vemos isso no Salmo 22. No Salmo 23 nós vemos Jesus como nosso bom pastor. No Salmo de número 24, então, ele faz a pergunta: quem habitará no santuário do Senhor? Quem poderá morar junto ao Altíssimo? Aquele que é puro de coração, limpo com as suas mãos, que não entrega sua alma à vaidade. Sabe quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus Cristo. E logo lá nos Salmos, já nos fala acerca da ascensão de Cristo Jesus. Quando nós lemos no Salmo 24, versos 7 e 10, que diz: levantem suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós vemos, meus irmãos, as Escrituras nos falando já da ascensão de Cristo. E diante do registro de Marcos, nós vemos quando isso aconteceu. Que após ele ter dado a grande missão para os seus discípulos, ele foi assunto
aos céus. Ele subiu aos céus. E é interessante nós observarmos que este tema da assunção ou ascensão até os céus não é um fato completamente estranho na revelação bíblica. Nós encontramos, por exemplo, Enoque, que andava com Deus e não foi mais achado o seu lugar porque Deus o tomou para si. Nós vemos Elias, que também subiu aos céus numa carruagem de fogo, no redemoinho. Então nós vemos alguns personagens na história bíblica que foi arrebatado aos céus, que foi elevado aos céus. Mas sabe o que é impressionante, meus irmãos? É que nenhum desses personagens foi descrito o seguinte, que a ele se assentou à direita de Deus. Porque ao assentar-se à direita está colocado como posição de autoridade, de controle, poder e domínio. Se você se lembrar, no ministério de Jesus, os discípulos desejavam isso. A mãe de Tiago diz para que Jesus colocasse os seus filhos um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, na manifestação do seu reino. E ele disse que este local estava designado para aquele que o Pai havia desejado, planejado. Então, sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós professamos no Credo Apostólico, significa a posição elevada de autoridade de Jesus. Isso não quer dizer que assentar-se à direita seja um local específico, mas sim uma posição elevada que Jesus está agora, de honra, glória e poder que ele exerce nesse momento. E por que Jesus está à destra do Pai ou à direita do Pai? A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai para interceder por nós. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai para nos enviar o seu Santo Espírito. A Bíblia afirma que é para governar o mundo como Rei soberano e julgar todos os reinos de acordo com a sua vontade. Ainda no livro dos Salmos, o Salmo de número 110 nos diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E nós vemos, meus irmãos, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento sendo realizada no ministério e na ascensão de Cristo Jesus, porque ele cumpriu a sua missão. E ele comissionou os seus discípulos a darem continuidade na pregação do Evangelho e na expansão do reino de Deus. A pergunta que nós fazemos de aplicação aqui neste primeiro ponto é: qual é a sua visão de Cristo? Alguém pobre e humilhado ou como esse Senhor e exaltado? O jovem diácono Estevão, momentos antes da sua terrível morte, viu Jesus na destra do Pai. Como é que você vê Jesus hoje? Alguém que está mendigando a sua atenção? Alguém que está à sua porta batendo, implorando para que você o atendesse nesse momento? Meus irmãos, muitas pessoas têm essa imagem de Cristo. Que ele é alguém que está ali necessitando da sua atenção, do seu cuidado, do seu amor. Mas este não é o Cristo que as Escrituras nos anunciam. A Escritura fala que ele está exaltado e como Rei soberano, ele subjuga todas as nações. Ele conclama no sentido de que ele exorta para que os reis se arrependam e volte-se para ele. Porque haverá o dia que ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Esse é o chamado do Senhor para nós nessa noite. Se você tem a imagem que Jesus é alguém completamente fracassado, é porque você tem uma falsa imagem de quem de fato é Jesus. É importante observarmos também que não foi apenas a sua alma ou seu espírito que subiu aos céus, mas ele subiu com o seu corpo humano.
Jesus de carne e osso hoje habita nos céus, e é por isso que Ele nos dá uma viva esperança que mesmo este corpo, todo enfraquecido por conta da consequência do pecado, nós seremos também transformados de acordo com o seu Evangelho. Assim como Ele foi transformado, glorificado após a sua morte, nós assim também o seremos, se cremos neste Evangelho. Porque Ele mesmo afirmou: quem crer e for batizado será salvo. Será salvo não apenas das dificuldades momentâneas deste mundo, mas terá uma salvação plena e completa. Terão os seus corpos transformados de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos que existe aqui uma viva esperança para aqueles que confiam no Senhor. Que não apenas a sua alma ou o seu espírito pode ser transformado pelo Evangelho, mas também o seu próprio corpo será glorificado como do seu Salvador. E não olhe para Cristo como alguém fracassado, humilhado, numa cruz pendurado. Ele recebeu a afronta no nosso lugar. Ele recebeu a maldição no nosso lugar. Mas o seu local hoje é à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso é com poder e autoridade que Ele nos envia a pregar este Evangelho da salvação, mostrando de fato que o mundo jaz no pecado, jaz no maligno, e que esta mensagem ela é necessária, tanto para aqueles que vivem na igreja, como também em todo o mundo. Como os discípulos vão cumprir essa missão sem a presença física de Jesus? Nós observamos que Jesus, embora ele se ausentou fisicamente dos seus discípulos, mas ele continua junto com seus discípulos porque ele é Deus soberano. Como é da natureza humana e está em apenas um local e com o seu corpo físico, Cristo está com o seu corpo físico hoje nos céus. Mas a sua divindade, a sua natureza divina, compete que Ele está em todo local, em todo tempo, com todo o seu poder e sabedoria. E então os discípulos aqui, eles respondem à missão em obediência, e a presença de Jesus é manifesta no meio deles, que nós observamos no verso 20. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então nós vemos que os discípulos, como que eles estavam anteriormente? Incrédulos. Eles não estavam acreditando na mensagem da ressurreição, que tanto Maria Madalena como os discípulos do caminho de Emaús lhes anunciaram. Mas depois desse encontro pessoal com Cristo, eles respondem agora em obediência. E eles vão para Jerusalém, esperam serem revestidos do Espírito Santo ali para pregarem o Evangelho do Reino. E ao fazer isso, muitos sinais eles operavam para que a mensagem do Evangelho fosse recebida e crida por aqueles que ouviam. Os discípulos primeiro partiram para Jerusalém, depois para a Galileia, e depois foram até os confins da terra daqueles dias. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a história da igreja, nós vemos os relatos da história dos apóstolos, aonde eles foram pregar o Evangelho. Nós vemos que Bartolomeu ele foi para a Mesopotâmia, e lá ele morreu. Mateus, o cobrador de impostos, foi pregar o Evangelho no Egito, Etiópia. Simão Zelote foi para Ilhas Britânicas, Inglaterra e Síria. Tomé, aquele que todo mundo conhece como incrédulo, ele partiu e foi pregar o Evangelho na Índia. Existem relatos históricos da morte de Tomé na Índia. E um desses relatos é o seguinte, onde foi encontrada uma cruz, onde continha a seguinte história. Tomé, um homem de divina providência,
foi enviado a todas as regiões pelo Filho de Deus nos dias do rei Ságmo, a fim de instruir o povo acerca do Deus verdadeiro. Constituiu uma igreja e realizou milagres admiráveis. Todavia, ao orar prostrado sobre os seus joelhos, foi atravessado por uma lança, e assim morreu Tomé. Mas nós observamos, meus irmãos, que todos os apóstolos, os 11 e depois Matias, eles buscaram cumprir com a grande missão que Deus o havia transmitido. Nos diz a palavra do Senhor que o Senhor cooperava com eles enquanto eles realizavam essa missão. E essa palavra cooperava não é que Jesus está ali apenas para dar uma ajudinha momentânea, mas que Jesus estava constantemente com eles enquanto eles obedeciam ao chamado. Os sinais seguiam os apóstolos, e esses sinais serviam para confirmar a mensagem do Evangelho. Nós vemos os cristãos primitivos expulsando demônios em nome de Jesus, em Atos capítulo 8 e 19. Eles falaram em línguas, em novas línguas, em Atos 2 e 10. Paulo foi picado por uma cobra e não sofreu dano letal, em Atos 28. E eles colocaram a mão sobre os enfermos e eles foram curados. Nós vemos, meus irmãos, que a pregação do Evangelho ela frutificou através do livro do Atos dos Apóstolos. E todos esses sinais acompanhavam os apóstolos enquanto eles respondiam em obediência à grande missão. Por isso nós entendemos que esses sinais eles eram específicos para aquela época, para o momento em que de transação de Antigo e Novo Testamento, entre que os fundamentos da igreja estavam sendo lançados. Então esses sinais vinham para dar validade à obra e à pregação dos apóstolos. O antigo pai da igreja, Eusébio, diz que um homem chamado Justo Barsabás, que foi forçado a beber veneno, ele não morreu. Esses sinais ocorreram durante o período apostólico. Esses sinais serviam tão somente para confirmar a pregação e o ministério dos apóstolos. Se esses sinais fossem ordinários na igreja, eles deixariam de serem extraordinários. Ou seja, se esses milagres fossem mantidos por 2000 anos, eles não seriam mais milagres, porque já seria algo normal e comum da igreja. Todavia, com isso não quero dizer que Deus não pode operar milagres hoje. O que estou dizendo aqui é que não há necessário para que a manifestação de milagres para haver pregação do Evangelho do Reino de Deus. Aliás, a própria conversão de um pecador é o milagre operado pelo Espírito Santo de Deus. Somente Deus é quem pode mover, de fato, os corações, de fazer de inimigos passar a serem amigos de Deus. Falando ainda acerca de sinais, meus irmãos, nós temos um exemplo disso no Antigo Testamento. Os irmãos observarem o ministério de Moisés, quando ele foi enviado no Egito para ser ali o libertador, ou a figura do libertador do povo de Deus, ele estava temeroso. E ele perguntou: como é que vão crer em mim? Moisés saiu do Egito fugido porque matou um homem. As pessoas não queriam dar crédito à sua voz ao sair de lá. E Deus deu 3 sinais para ele quando ele retornou ao Egito. O primeiro sinal era que ele jogasse o cajado dele no chão e esse cajado iria se transformar numa cobra. E quando ele pegasse pela cauda dessa cobra, ela tornaria ser cajado novamente. Esse foi um sinal de que Deus estava enviando ele. Um outro sinal é que quando ele colocasse a sua mão dentro do seu peito e voltasse, a mão dele ficaria leprosa. E ele pegava essa mão leprosa novamente e colocasse de volta no peito, a mão ficaria curada novamente, como sinal de que Deus o havia enviado ao povo de Deus ao Egito. E o terceiro sinal
é que ele transformaria a água em sangue, como sinal de que Deus o havia enviado a fim de libertar o povo da escravidão. E esses sinais, eles foram momentâneos ali, a fim de que as pessoas crescem e o recebessem, e desse crédito à sua mensagem. Nós vamos ver que na trajetória do deserto, na saída do Egito à Terra Prometida, alguns sinais foram realizados, mas não fazia parte da ordem, não era algo comum, era algo extraordinário. E assim também é no ministério dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nos é registrado na Sagrada Escritura que até mesmo a sombra de Pedro curava. Mas todos esses sinais, eles serviam para validar a mensagem do Evangelho. Se os irmãos observarem os apóstolos quando eles estão subindo para Jerusalém a fim de orar, quando eles estão entrando no templo, na porta chamada Formosa, havia um homem cego ali, paralítico, que estava pedindo esmola. E o que Pedro disse para ele? Falou: olha, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem foi curado. Após isso, uma grande multidão se ajuntou para ver aquele grande sinal. E o que acontece então? Pregação do Evangelho. Porque essa é a finalidade dos sinais e dos milagres. Sabe qual é o problema hoje? É que as pessoas querem esses milagres e esses sinais momentâneos para apenas satisfazer os seus gostos, para se ver livre talvez de uma enfermidade que de fato é terrível, para se ver livre talvez de uma condição difícil, mas as pessoas não querem dar ouvido à mensagem do Evangelho. As pessoas não querem ter comunhão íntima com o Senhor Jesus. Não querem estar com Jesus nessa missão de glorificar a Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a sermos diligentes nessa noite, a não desviar. Prestemos atenção no que diz a carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que os ouviram, testificando Deus também com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Meus irmãos, o Senhor tem nos abençoado de inúmeras formas. Nós podemos testemunhar isso. Nessa noite nós somos chamados a sermos diligentes e não nos desviar deste Evangelho. Nós somos chamados nessa noite para permanecermos firmes, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que ele venceu a morte e nos prometeu a vida eterna. A sua vida ela é marcada pela obediência a Cristo, ao seu chamado, ao seu Evangelho, ou ela é marcada pela desobediência? Como é que as pessoas olham para você? Como alguém que obedece a Deus, que ama a Deus e que vive para a sua glória, ou alguém que busca tão somente fazer a própria vontade? Como é que você é reconhecido? Como alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas? Sonde o seu coração essa noite, faça essa pergunta para você mesmo. Como que está a sua relação, o seu relacionamento com o seu Criador? Quanto tempo de fato você tem dedicado de cuidado com a sua alma em comunhão com Ele? Meus irmãos, Cristo reina de forma soberana. E Ele está conosco enquanto nós respondemos ao seu chamado em obediência. Ele nunca desampara
aqueles que ouvem a sua voz e buscam obedecer de todo o coração. Partindo então, meus amados, para algumas considerações finais. E a primeira que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nós temos um Salvador completo e uma missão que precisa ser cumprida. Nós temos um Salvador que cumpriu completamente com a sua missão, realizando a sua obra de redenção em nosso favor. Mas nós temos uma obra que ainda precisa ser cumprida, que é a pregação do Evangelho. É a comunicação dessa boa notícia que Ele venceu a morte em nosso lugar. Qual é a sua missão, meus irmãos? Deixa eu te dizer nessa noite, a sua maior missão nesta vida não é acumular rios de dinheiro. A sua maior missão nessa vida não é ver os seus filhos bem-sucedidos. A sua maior missão nessa vida é estar em comunhão íntima com seu Senhor, obedecendo ao teu santo e glorioso Evangelho. A sua maior missão é glorificar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Claro que todas essas coisas são importantes, o nosso trabalho é importante, a nossa família é importante, mas elas não estão acima de Deus. Ela não está acima do seu relacionamento com o seu Senhor. Por isso, seja diligente nisso. Não se desvie do Evangelho de Cristo. Estar desviado de Cristo não significa necessariamente estar longe e afastado da igreja. É claro que aqueles que não estão em comunhão com a igreja é um claro sinal que também não está em comunhão com Cristo. Mas você pode estar todos os domingos aqui. Você pode estar sendo exposto ao verdadeiro e genuíno Evangelho e ainda assim andar longe do Senhor. E ainda assim ser um inimigo de Deus. Judas caminhou com Jesus 3 anos e não era convertido. Então não se engane. Não confie em suas boas obras de ouvir o Evangelho, de tentar ser alguém fiel. Confie unicamente em Cristo, seu Salvador. Porque somente Ele pode te dar salvação. Se você ganhar mais dinheiro, você não vai ser salvo por causa disso. Se você ganhar uma saúde de um jovem que tem toda a vitalidade, você não vai ser salvo por causa disso. A sua salvação está nos méritos de Cristo, porque Ele venceu a morte. Este é o Evangelho da nossa salvação. Ele completou a sua obra e nos chama a andarmos juntos com Ele, a comunicar este Evangelho com amor, graça, fidelidade e compaixão. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é que nós temos uma missão, temos a promessa de Deus conosco, temos o Espírito Santo habitando em nós, possuímos uma viva esperança. E o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos fazendo com essa riqueza tão grandiosa que recebemos de Deus? Viva o Evangelho de uma forma intensa e simples, de uma forma profunda. Faça discípulos e viva para a glória de Deus. Pois o que nos espera, de fato, é um futuro glorioso. Ele disse que Ele voltaria para o Pai, nos prepararia a morada e voltaria para nos resgatar, para habitar conosco de uma forma plena e eternamente. Se você ainda não crê nisso, hoje é o dia para crer. Agora é a hora de se render-se ao Senhor, de se prostrar-se aos seus pés e esperar pela sua promessa grandiosa de redenção. Hoje o Senhor chama a mim e a você a ter mais comunhão com Ele, a ser diligente na obra missionária de evangelização, primeiro da sua alma e depois de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém.